Graça e paz, amados. Como diz o Salmo 118, verso 24, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Neste domingo em que nós nos lembramos de forma especial do sacrifício de Jesus sobre a cruz, de sua maravilhosa ressurreição, eu gostaria de pensar um pouco com você sobre o grande brado de triunfo de Cristo quando ainda estava pendurado na cruz. E para isso, convido você a acompanhar a leitura no Evangelho segundo João, capítulo 19, versos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. De todos os evangelistas, queridos, João é o que mais sucintamente descreve a morte de Jesus. Contudo, seu relato deixa muito claro que a morte de nosso Salvador não foi uma derrota inesperada, senão uma vitória declarada. Sem a morte de Jesus, não poderíamos jamais ser justificados, e mais que isso, não seríamos reconciliados com o nosso Senhor. Não seríamos jamais reconciliados e admitidos à presença do nosso Deus. Sem a morte de Jesus, estaríamos ainda condenados por toda a eternidade ao sofrimento eterno. Destarte, sua morte representa muito mais do que nós podemos mensurar. Pois, conforme nos ensina João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez homem para salvar o homem. Isto implica em que o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo, satisfez plena e positivamente a justiça de Deus, sendo pendurado naquela horrenda cruz, pagando pelos nossos pecados. E ao olharmos para a narrativa de João, devemos atentar para alguns detalhes riquíssimos e que podem em muito nos edificar. Assim sendo, quero chamar sua atenção para o fato de que mesmo no último momento de sua vida, Jesus tem a palavra de Deus em profunda reverência. Seu amor por ela o faz declarar: tenho sede. Jesus já havia perdido muito sangue e era natural que ele tivesse sede. Afinal, a perda de sangue gera uma desidratação ainda mais severa. E o nosso Senhor, ao invés de suplicar, de implorar pela compaixão dos homens, ele busca cumprir o que havia sido dito a seu respeito na Sagrada Escritura. Pois ele a ama profundamente, a ponto de desejar cumpri-la cabalmente, em cada aspecto da sua vida. Veja mais uma vez comigo, por favor, o que nos dizem os versos 28 e 29. E depois vamos comparar esses dois versos com o que nos ensina o Salmo 69, verso 21. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Ou seja, Jesus afirmou àquelas pessoas que ali estavam: eu tenho sede. Mas ele fez isso buscando cumprir a Escritura. Mas que Escritura? Veja agora, por favor, o Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Perceba que o salmista está aqui apontando para além de si mesmo.
Ele está apontando para Jesus Cristo. Ainda que não tivesse ainda consciência absoluta disso, ele estava profetizando acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daquilo que haveria de acontecer com ele quando estivesse pendurado na cruz, sofrendo por mim e por você, pagando pelos nossos pecados. E agora, com os lábios ressecados pela exposição ao sol e pela desidratação natural, o nosso Senhor declara no verso 30, em alto e bom som, em alta e triunfante voz, tetelesté, está consumado. E este brado de Jesus não é um grito de agonizante derrota, mas de gloriosa vitória. Destaque, concordo com o comentarista bíblico William Barclay, quando diz que Jesus não disse está consumado em tom de derrota, disse-o como alguém que grita de alegria porque obteve a vitória. Isto porque naquela época havia 3 significados básicos para o vocábulo grego tetelesté, que significa está consumado. O primeiro significado de tetelesté é que uma missão havia sido cumprida. Quando alguém recebia uma tarefa muito importante, quando recebia uma missão muito importante e conseguia cumprir com êxito, essa pessoa voltava declarando: tetelesté, está consumado. Eu terminei, eu fiz o que tinha que ser feito. Um segundo significado para tetelesté é que uma dívida havia sido paga. Você conhece alguém que em algum momento da sua vida passou a noite em claro preocupado com as dívidas? E quando conseguiu pagar essa dívida, ficou tão feliz que saiu cantando, gritando, falando para as pessoas? A ideia de tetelesté nesse aspecto é exatamente essa. Alguém que tinha uma dívida muito grande e que finalmente conseguiu pagá-la. Dessa forma, de tanta alegria, a pessoa exclama: tetelesté, está consumado. Um terceiro significado usual para tetelesté é que a pessoa havia tomado posse de alguma coisa. A posse estava completa, estava resolvida. É como você comprar um carro, pagar o carro durante muitos meses ou mesmo uma casa, e depois de pagar diversas e diversas prestações, você chega na última, pagou tudo, agora a posse é sua. O carro, a casa, o apartamento já não pertencem ao banco, pertencem a você. E essa é a ideia aqui, de que a posse está completa, agora já não devo mais nada a ninguém, aquilo é meu. Por isso, quando alguém tinha a posse completa de algo, declarava tetelesté. Portanto, quando Jesus bradou em alta e triunfante voz, tetelesté, está consumado, os 3 significados se tornaram evidentes e incontestáveis. Pois, em primeiro lugar, Jesus havia cumprido a sua missão, entregando ali a sua vida pelos eleitos, redimindo-os de todo pecado e de toda culpa, restaurando a comunhão da criatura com o Criador. Jesus cumpriu integralmente o que fora predito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, versos 10 e 11, que nos dizem: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso implica em que em Jesus nós fomos absolvidos no tribunal divino, queridos.
Ele levou sobre si a nossa culpa e nos legou a sua justiça, nos livrando da condenação eterna, nos livrando do peso da ira de Deus, nos dando no lugar da condenação a maravilhosa esperança da vida eterna. Jesus pagou pela nossa culpa. Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele cumpriu a missão. Ele cumpriu a tarefa que o Pai lhe havia confiado. Mas tetelesté implica ainda em que na cruz Jesus pagou a nossa dívida, satisfazendo de forma completa a justiça de Deus. Destaque, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, declarou que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente na cruz. A ideia aqui é de uma nota promissória que estava em aberto e na qual constava o nosso nome. Uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Uma dívida em que nós, em toda a nossa vida, jamais teríamos condições de saldar. E assim, o nosso Salvador, se entregando na cruz, paga essa dívida por nós. Ele morre pagando a dívida que era minha, a dívida que era sua, a dívida que era nossa. Dessa forma, o apóstolo Paulo pôde com propriedade afirmar em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode mensurar a grandeza da dívida que Cristo pagou? O tamanho da dívida que Cristo pagou por mim e por você? Uma dívida que só poderia ser satisfeita com a morte de um inocente. E toda a humanidade, conforme ensina o apóstolo Paulo em Romanos 5,12, está comprometida, está totalmente dominada pelo pecado. De forma que nenhum de nós é inocente. Por isso foi necessária a morte de Jesus. Por isso ele entregou a sua vida no nosso lugar. Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o inocente que derramaria a sua vida em favor de pecadores indignos. Ele pagou a nossa dívida completamente. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por fim, tetelesté, está consumado, sugere que agora já não somos escravos do pecado e filhos da ira. Pelo contrário, somos possessão do nosso Salvador. Neste sentido, o apóstolo Pedro afirma que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós já não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos ao sistema pecaminoso e falido deste mundo. Nós já não somos filhos da ira, mas somos filhos de Deus. Pertencemos a Ele. Somos dele. De forma que está consumado. Significa que Jesus fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Ele cumpriu ativa e positivamente o propósito divino, pagando um alto preço por nossas vidas. Confira comigo, por favor, o que diz a esse respeito o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, versos 17 a 21.
Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Diante disso, nós podemos declarar, assim como o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em outras palavras, em Cristo somos livres do poder condenatório do pecado e nutrimos a esperança de que naquele glorioso dia Ele voltará para nos buscar, levando-nos para estar com Ele por toda a eternidade. Nós somos possessão do nosso Senhor, somos possessão do nosso Salvador. O pecado já não pode nos dominar, o mal já não tem domínio sobre nós. Somos dele, a ele pertencemos. Por isso, podemos declarar, confiando na obra de Cristo, tetelestai, está consumado. O nosso Senhor deu esse grande brado de vitória, estando ainda sobre a cruz, porque ele já vislumbrava toda a sua obra como terminada. Ele já havia cumprido a sua missão, estava pagando o preço pelos nossos pecados e estava agora tomando posse do que é seu, tomando posse completa daqueles que Deus havia escolhido antes da fundação do mundo, como nos ensina Efésios capítulo 1, versos de 1 a 11. Após tão glorioso brado de vitória, nosso Senhor, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Veja o verso 30, por favor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A palavra grega usada por João para descrever esse inclinar da cabeça é a mesma palavra usada para alguém que depois de trabalhar, depois de labutar, depois de passar um dia muito cansativo, chega em casa e depois de tomar um banho sossegado, comer alguma coisa, se deita e descansa a sua cabeça sobre o travesseiro. Nada mais adequado para alguém que já havia sofrido tanto, que já havia lutado tanto, que havia batalhado e pagado o preço por nossas vidas. Portanto, quando João está dizendo aqui que Jesus inclinou a cabeça, rendeu o Espírito e inclinou a cabeça, ele está dizendo, o Senhor descansou, porque ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Ele cumpriu a sua missão, ele pagou a dívida, ele tomou posse daquilo que Deus lhe havia dado. Ele está descansando agora. Ele está calmo, tranquilo, porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Ele sofreu terrivelmente por pecadores indignos e miseráveis. E agora ele está recebendo o seu merecido descanso. Como diz William Barclay, para Jesus a luta tinha terminado e a batalha estava ganha.
E já na cruz conheceu a alegria da vitória e o descanso de alguém que terminou sua tarefa e pôde descansar em paz, tranquilidade e satisfação. Esta é sem dúvidas uma narrativa gloriosa, pois mostra a suprema vitória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre quem nem mesmo a morte triunfou. Por isso, o puritano John Owen declarou enfaticamente que a morte morreu na morte de Cristo. Diante do exposto e caminhando para o fim, precisamos ressaltar algumas verdades para a nossa edificação. Em primeiro lugar, uma das grandes maravilhas do Evangelho é o fato de que não somos nós que damos uma chance para Deus. Pelo contrário, é Ele quem nos dá a cada dia uma nova oportunidade. Esta é uma verdade incontestável apresentada na encarnação, onde Deus se fez homem para salvar o homem. Deus nos deu uma nova chance. Deus nos deu a oportunidade de conhecermos o seu Filho Jesus Cristo e de sermos salvos por Ele. A grande pergunta é: como está o nosso coração diante do Senhor? Diante dessa oportunidade que Ele nos dá. Você já tomou a sua decisão de caminhar com Cristo? Você já decidiu andar na presença do Senhor? Se ainda não, aproveite essa oportunidade, essa chance que o Senhor Jesus Cristo está te dando mais uma vez. Diante de toda essa narrativa maravilhosa da Escritura Sagrada, não feche o seu coração, mas abra a sua alma para um encontro maravilhoso com o nosso Senhor. Em segundo lugar, é inspiradora a reverência de Jesus para com a palavra de Deus. Ele a obedece até o último instante de sua vida, a amando e a ela se submetendo incondicionalmente. Deveríamos olhar para esse ato maravilhoso de Cristo, esse exemplo maravilhoso, e nos submetermos nós também à verdade da Escritura. Nos submetermos completamente ao que nos ensina a Sagrada Escritura, santificando as nossas vidas, vivendo piedosamente diante do nosso Senhor, abandonando o pecado, virando as costas para o pecado e correndo para os braços do Senhor e Salvador de nossas vidas. Somos possessão dele. Não podemos viver como se fôssemos servos de outrem. Não podemos viver de mãos dadas com o pecado, porque tudo que somos, tudo que temos, pertencem a Deus. Em terceiro lugar, uma vez que Cristo consumou sua obra, cumprindo sua missão, pagando a dívida que era nossa e nos comprando com seu precioso sangue, não podemos viver a vida cristã de forma relapsa e sem levar essa verdade àqueles que vivem atormentados pelo terror do pecado. E aqui eu me dirijo a você que já é cristão, você que já conhece a Cristo, você que já ama o Senhor. Leve a palavra de Cristo. Leve o evangelho da salvação àqueles que ainda não o conhecem. Faça com que outros conheçam essa verdade maravilhosa da salvação. Pois só assim essas pessoas encontrarão paz, descanso e conforto para as suas almas. E encontrarão esperança para os dias vindouros. Sim, em quarto e último lugar, assim como o nosso Senhor descansou após sua luta, um dia também descansaremos. Hoje somos a igreja militante, estamos lutando, estamos batalhando contra o pecado. Mas um dia seremos a igreja triunfante, naquele que por nós já venceu a morte e ressuscitou,
Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.